Nós nunca tivemos eleições em Angola, nem vamos ter enquanto o MPLA controlar o processo completo do início ao fim. Todos nós sabemos que a CNE não vai cumprir. Já devia ter sido extirpado da mente das nossas instituições este procedimento que considera o que é, que vestimento é que é ético ou não ético. Vêm aí as eleições de 2027 em Angola e pela quinta vez consecutiva a CNE volta a escolher a empresa espanhola Indra para a gestão tecnológica do processo eleitoral. A decisão está a levantar dúvidas e já levou organizações da sociedade civil na última sexta-feira a exigir explicações e acesso aos documentos-chave do concurso. É sobre isso que vamos conversar agora com o ativista Luat Beirão, que esteve na linha da frente desta iniciativa. A Luat, esta carta entregue à CNE marca um novo passo da sociedade civil. O que exatamente vocês estão a exigir com esta petição? Bem, nós tomamos conhecimento foi anunciada a vitória da Indra em concursos realizados pela CNE, concursos que ninguém se tinha percebido sequer que tinham sido abertos. Nessa altura, eu fui procurar o site das contratações públicas para ver a referência que tinha a CNE e, de facto, havia uma referência a 10 concursos abertos em dezembro de 2025. A seguir fui ver se esses anúncios tinham sido colocados como manda-lei num periódico, portanto só pode ser o Jornal de Angola, e de facto foram colocados, se não estou em erro, 29 de dezembro ou 30 de dezembro, assim, no fim do ano. Pronto, então o que se fez foi levar à CNE uma carta solicitando, ao abrigo da Constituição e das várias leis vigentes que nos dão esse direito, toda a informação que resulte na vitória nesse concurso de qualquer das empresas. Neste caso estamos a falar especificamente da Indra, mas houve 10 concursos. A Indra ganhou para as soluções tecnológicas e para a gestão de georreferenciação e coisas do género, mas há outros concursos que foram para kits, para carros, para coisas do género, e nós queremos, quer o caderno de encargos, quer o raciocínio que levou à escolha de um em detrimento de outro. Nós gostávamos de ver isso tudo, gostávamos e temos direito a, né? Porque existem leis que obrigam o Estado que realiza as contratações públicas a transparência e a tornar públicos esses resultados. A CNE garante que o processo foi transparente e que outras empresas não cumpriram os requisitos. Essa explicação não convence? Não, obviamente que não, senão não teríamos levado a carta, não é? A CNE diz muitas coisas, incluindo resultados falsos a cada ciclo eleitoral. Portanto, a CNE está longe de ser credível para o angolano minimamente atento e é por isso que nós, enfim, fomos lá fazer mais um ato que é, eu diria que acaba por ser simbólico, porque todos nós sabemos que a CNE não vai cumprir. Todos nós temos a noção, ou que se cumprir vai nos dar aqueles PDFs que já imprimiu e que já pôs a circular, que metem a lista das empresas e que dizem que estas ganharam, estas perderam, mas que não é o relatório de fundamentação, que não é o relatório completo de como se chegou àquela conclusão. Pelo que soubemos até ontem num programa em direto da Rádio Essencial, nem sequer houve consulta à plenária da CNE, não se reuniram as pessoas que compõem aquele órgão para analisar e tomar a decisão. Portanto, mais uma vez, a Indra foi carregada ao colo, porque já tem sido a equipa que ganha, não se mexe, não é? A oposição fala em fraude garantida nas próximas eleições. A sociedade civil partilha desta leitura? A minha opinião é amplamente conhecida. Nós nunca tivemos eleições em Angola, nem vamos ter enquanto o MPLA controlar o processo completo do início ao fim. As instituições são meras fachadas e que são operadas por trás pela elite partidária que já decidiu o que quer. Só ainda não revelou, os resultados já estão decididos à partida, portanto nós não temos eleições aqui. A fraude está garantida há muito tempo. Mas pronto, enfim, o que nos resta fazer para evitar males maiores, ou tentar evitar males maiores, é continuar a colocar a pressão sobre esses pseudo-órgãos que realizam pseudo-consultas populares
neste caso apelidadas de eleições, para demonstrar uma vez e outra que eles estão-nos a roubar da nossa dignidade e da nossa soberania e, portanto, com isso causar ou o reenquadramento da atitude de quem está a organizar o processo ou a indignação daqueles que estão a ver o seu direito roubado. E esse grupo, este segundo grupo, é esmagadoramente maior do que o primeiro. Então Voltando era aos bom que pensássemos todos nas possíveis consequências desta vontade de fazer as coisas à forma do MPLA. Voltando à questão da carta, que documentos concretos vocês pediram à CNE e por que são considerados essenciais neste momento? Todos os documentos, todo o processo de raciocínio que é registado por lei, tudo, desde o momento em que se lançou um concurso, o caderno de encargos, as propostas recebidas, as reuniões que tiveram, as atas de reuniões que tiveram para mostrar o processo de raciocínio para até chegar à decisão, tudo o que a lei permite, nós solicitamos, todos os documentos. Estenderam também este apelo à participação do público em geral. Que resposta esperam dos cidadãos? Há uma proposta enfim, eu até diria que é para início de conversa, não é? Porque o ideal é que estas instituições se sintam pressionadas e que não seja apenas pelo MUDEI ou pela UIL ou pela Cutaquesa ou pelas outras organizações que eventualmente se juntem a isso. Mas que se sinta pressionada pela sociedade, que mostra esclarecimento acerca dos direitos e dos deveres da CNE. Portanto, o que nós propomos, e ao a fazer essa petição, nós tornamos o conteúdo da carta público, portanto, para qualquer pessoa, qualquer cidadão, não precisa de ser em organização, não precisa de ser em grupo, qualquer cidadão individualmente replicar aquele conteúdo e entregar a sua própria carta. Bom, o que nós propomos é que, ao fazer isso, haja um registro, né? Pelo menos, se não conseguir fazer como nós fizemos, que registre antes de entrar ou depois de sair, ou mostrando a carta protocolada, para se começar a entender que todos temos que nos envolver. Nós não podemos esperar que existam representantes que façam as coisas todas por nós. Nós todos temos a responsabilidade de trazer à liça a transparência que exigimos. Né? Não é o partido, não é o movimento, não é a organização, são todos os angolanos. Então é um repto que nós lançamos para as pessoas participarem, não serem mais espectadoras e para pressionarmos, neste caso a CNE, mas todas as outras instituições que têm responsabilidades e que não as cumprem. A nós cobram-nos sempre e nós temos que pagar multas quando atrasamos, mas eles nunca cumprem, nem com prazos, nem com obrigações. Se a CNE não responder dentro do prazo legal, que mecanismos têm para pressionar ou responsabilizar a instituição? É claro que há outras formas. A nossa, assim, ao criar uma democracia de fachada, nós tivemos que criar uma Constituição e tivemos que criar todo um rol de leis que nos permitem uma série de ações. Agora, nós podemos continuar a jogar no simbolismo até que as pessoas se cansem do simbolismo, e as pessoas estamos a falar, não estamos a falar de 10 pessoas. As pessoas se cansem do simbolismo ou as instituições funcionem. Como nós não acreditamos que as instituições venham a funcionar, nós estamos a tentar gerar a indignação para que as pessoas reajam. Isso inclui, obviamente, manifestações, espero eu, de escala maior do que aquelas que temos tido, que condicionem o andamento da fraude ou do processo como ele está a ser conduzido. E que exijam que, paremos aqui e vamos repensar o caminho que estamos a seguir para fazer as coisas bem feitas, para não chegarmos de novo e deixar a coisa arrastar. Sim, é isto, denunciamos, mas agora a vida segue e em 2027 logo se vê. E se fizerem fraude, logo se vê. A fraude já está feita. Só não sabemos quais são os números que vão ser anunciados. Então, sim, há outros mecanismos, como disse, alguns deles simbólicos, comprometer o tribunal, processar os juízes. Nós estamos até agora em tribunal com a nossa proposta de lei eleitoral, porque nós também, sociedade civil, propusemos uma lei para evitar estes problemas,
que incluía a CNE deixar de estar controlada por partidos políticos e tendo a maioria do MPLA lá dentro a tomar as decisões. Portanto, não fomos tidos nem achados, fomos ignorados, fomos ao tribunal e até agora estamos lá em recursos, incluindo agora vai haver brevemente um processo por denegação de justiça contra a juíza presidente do Tribunal Constitucional, que serve para quê? Lá está, é simbólico, mas se não houver registro, só restam as nossas reclamações nas redes sociais. Nós temos de deixar registado que houve tentativas constantes por parte dos cidadãos conscientes deste país de evitar males maiores. Só o MPLA tem a capacidade de impedir que se chegue a males maiores, porque o MPLA tem a sua pata em cima de tudo que são instituições que são ditas independentes, mas que são controladas por eles. Durante a entrega da carta, houve também o episódio na CNE que levantou questões sobre o acesso às instituições públicas. O que é que isso revela, na tua opinião? Bom, infelizmente, e baseado numa uma regra que não está escrita, mas que foi ficando calcificada na mente dos responsáveis pelas instituições, continua a haver essa frieza e esse distanciamento entre as instituições e as pessoas que elas são supostas servir. Existe mesmo não só um distanciamento, como quase uma exclusão, há quase uma forma de intimidação para as pessoas não solicitarem, não quererem sequer se aproximar delas. Bom, é indecente, na minha maneira de ver, é indecente que instituições públicas queiram se pôr com regras e alegando regulamentos internos e normas internas que são nitidamente violações a leis ordinárias, portanto, na hierarquia das regras são grãos de areia, não é? Que violam frontalmente quer leis ordinárias e quer a Constituição. Portanto, nenhum regulamento pode violar a Constituição. É impossível, devia ser impossível, devia ser ilógico e devia ser, bom, é irrazoável e já devia ter sido extirpado da mente das nossas instituições este procedimento que considera o que é que vestimento é que é ético ou não ético. O cidadão que come no lixo é cidadão angolano. Se ele quiser ir tratar do bilhete de identidade, como é que ele vai fazer? Tem que primeiro mendigar por calças? Nós não podemos negar acesso às instituições por parte dos cidadãos. Bom, não vamos dizer que vão aparecer nus, não é? Não vamos dizer que vamos aparecer de cuecas, mas que estejam decentemente apresentáveis. Agora, a grande questão é essa, o que é a decência, o que é a falta dela, o que é ético, o que é moral, e é aí onde entram os conceitos que são diferentes. Porém, eu não me rejo por conceitos, eu rejo-me pelo que está escrito e pela interpretação do que está escrito, e a forma com que as instituições exigem a apresentação de cidadãos é inconstitucional e deve ser combatida. Portanto, todos estes momentos são momentos também de pedagogia, quer para as pessoas que recebem os cidadãos, logo as primeiras balizas, os primeiros obstáculos, e normalmente esses obstáculos são seguranças ou polícias. Outra coisa que diz muito, né, acerca de como as instituições se relacionam com os cidadãos, que acham que estão investidos de autoridade para impedir ou permitir que quem quer que seja entre ou deixe de entrar. E aquela solução improvisada com o pano foi espontâneo ou teve também um lado simbólico? Não, o pano é mais fácil que uma calça. A calça ia ter que descalçar os ténis, ia ter que dizer, o pano é mais fácil. Eu comecei a usar, isso só foi filmado agora, mas eu comecei a fazer este tipo de pedagogia à porta de instituições há muitos anos. Às vezes eram com calças de pano que tinham abertura nos pés suficientemente amplas para poder passar os ténis, mas há uns anos atrás, depois de ver um artista, o Tó Simões, a ir tratar do bilhete de identidade, a ter esse mesmo problema e a vestir uma saia, bom, lembrei-me que tinha panos vários, que é muito mais fácil enrolar o pano e que o choque que causa, o choque pedagógico,
que faz ali formatar os cérebros de que obstaculizam de forma irracional eh, a entrada do cidadão porque tem pernas à mostra, só dos homens, porque as mulheres podem entrar com mini saias, fazes processar a coisa de uma outra forma, acho eu, e quanto maior o choque, maior a pedagogia, no meu entender. E pronto, como já disse, o pano é muito mais fácil de despachar do que a calça, que obrigaria-me ali a descalçar e a voltar a calçar e a ser muito mais tempo. Só isso, é questão de facilidade. Para terminarmos e voltando à questão da Indra, o facto de ser escolhida pela quinta vez consecutiva levanta que tipo de alerta para vocês? Ainda há esperanças? Depende de como o cidadão angolano vai reagir diante da imposição da vontade do MPLA, na sua ficção e no seu teatro eleitoral. Se o cidadão angolano permitir, desta vez, não vejo, eu não vejo razão para não voltar a permitir uma e outra e outra vez. Mas o problema não é a Indra necessariamente, né? A Indra é contratada com um objetivo. Esse objetivo, seja qual for a empresa contratada, para ser contratada, tem de aceitar cumprir. E esse objetivo vem do MPLA. Portanto, Indra, Pindra, Sindra, Mindra, seja o que for que vem aí, só será contratado se aceitar fazer o jogo e passar o pano como o MPLA quer que passe. Chegamos assim ao fim de mais um espaço de entrevista. Muito obrigada, Luate Beirão, pela conversa. E assim que nos acompanhou, continuamos em dw.com/português e em todas as nossas redes sociais. Até a próxima.